Profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Isaías 53, do verso 1 em diante. Está escrito assim, irmãos: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um homem, ou como um que com os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa dos transgressores, a transgressão do seu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como pagamento, oferta pelo pecado, será a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Irmãos, está entre nós, uma vez mais, a palavra do Senhor. Este é um texto messiânico, aponta para o Senhor Jesus Cristo. E esta noite eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre isso. A verdadeira beleza de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto sagrado que aponta para o Senhor Jesus Cristo, aponta para o Messias, aponta para o Filho de Deus, para o Cristo da glória. Quando pensamos no Senhor Jesus, irmãos, que imagem vem sobre a sua cabeça, sua mente? Quando você pensa, a imagem de Cristo. Ao longo dos séculos, artistas retrataram de diversas formas o rosto de Jesus. Geralmente com cabelos longos, aparência majestosa, uma auréola sobre sua cabeça, com uns olhos claros, olhar sereno, quadros famosos, que interpretam e mostram como um homem de beleza extraordinária, extraordinária, uma beleza vislumbrante, um príncipe encantado. Você olha e você vê quadros pintados desta maneira, mas Isaías aqui, ele está pintando um retrato diferente daquilo que nós vemos, aquilo que nós já vemos. O profeta diz que o Messias aqui não tinha beleza e nem formosura que atraísse os homens.
Era um rosto, irmãos, como se fosse desfigurado. A Bíblia diz que o sol virou o rosto, sentiu náuseas, as pessoas sentiam náuseas de olhar para o rosto do Senhor Jesus Cristo. Não havia nada em sua aparência externa que fizesse se destacar na multidão. Era uma pessoa simples, né? Era uma pessoa simples. É uma pessoa que era comum, igual ao rosto de outros que ali estavam. Quando as pessoas olhavam para o Senhor Jesus, caminhando pelas ruas, aqui agora caminhando pelas ruas da Galileia, vinha apenas um homem comum. O homem simples, é como você vê seu irmão André, vê aqui, vê na rua, olhasse para o seu marido, vê-se na igreja, vê-se na rua, outras pessoas. É uma pessoa simples, normal, que se mistura entre os demais. Pense em uma vida terrena, né, que nasceu, um homem terreno. Pense numa pessoa simples que nasceu de pais humildes, em uma manjedoura, não era um palácio, era onde os animais eram guardados, ali ele nasceu. A pobreza foi sempre a sua companheira constante. Seus discípulos eram pescadores, pobres, humildes, simples. Seus seguidores mais devotos ali eram camponeses comuns, pessoas comuns, que viviam do campo, vivia de criação de animais, irmãos, da agricultura, pessoas que viviam da pesca. Sua morte foi entre criminosos, condenados. Então ninguém dava nada para Jesus, nada, aparentemente não. Mas há um velho ditado aqui, um velho ditado que diz: não se pode julgar um livro pela sua capa. Não se pode. E certamente esse foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Não era o que os homens podiam ver, mas o que não podiam ver que tornavam Jesus extraordinário. Aparentemente, uma pessoa comum como os demais, mas dentro dele havia algo extraordinário, poderoso, estava ali dentro do Senhor Jesus. A verdadeira beleza do Senhor Jesus não está em sua aparência física, está em sua obra, está no que Ele fez por você e por mim. E nesta mensagem nós vamos contemplar esta beleza verdadeira, a beleza de sua dor, do seu pagamento, do seu plano, do seu lugar exaltado. Louvado seja Deus! A verdadeira beleza de Jesus está no seu plano perfeito de salvação, que culminaria em sua morte, morte terrível, vergonhosa, humilhante, dolorosa, morte de cruz. A verdadeira beleza da face de Jesus Cristo, a beleza da sua dor, versículo 4 e 6, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. No versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pode parecer aqui, irmãos, estranho falar de beleza nesses dois versículos, de muita dor. Fala, mas aonde tem beleza nisso? Sofrimento, dor, iniquidade, pecado, as nossas mazelas, as nossas feridas, nossa chaga, ele levou para si, mas é exatamente no sofrimento do Senhor Jesus que o seu amor se revela para nós da forma mais dura, e melhor dizendo, da forma mais clara. É a partir dessa dureza de dor, de sofrimento, de angústia, que o Senhor Jesus revela a nós a sua beleza de uma forma maravilhosa, clara, esplêndida. Ele não sofreu pelos seus próprios pecados, mas ele sofreu pelos nossos pecados. Jesus sofreu por causa das nossas transgressões, por causa das nossas mazelas, por causa das nossas vergonhas. Então a beleza de Jesus está justamente na sua entrega voluntária, na sua ação de graça, a sua ação voluntária de nos libertar do cativeiro, de tomar para si a nossa dívida que era impagável. Louvado seja Deus! E Isaías está descrevendo esse sofrimento, irmãos, tão intenso. Ferido, moído, vejamos, ferido, moído, castigado e açoitado. Os evangelhos nos mostram os detalhes. Jesus, ele foi espancado, cuspido, zombado, sua barba foi arrancada com as unhas, com as mãos.
foi açoitado com um terrível flagelo humano. Flagelo era uma ferramenta, uma espécie de madeira com cabo de madeira e sobre as pontas várias, irmãos, fios de couro e na ponta tinha uma espécie de gancho de ossos e ferro, ferragem. E ele foi açoitado, essa ferramenta chamava-se flagelo, ele foi açoitado e sobre a sua cabeça, irmãos, em sinal de zombaria, colocaram uma coroa de espinhos, foi cravada em sua cabeça e finalmente, quando pensou terminou tudo, não, de pendurar o nosso Senhor em uma cruz, ele foi pregado entre pés, mãos, que pregaram os seus pés e suas mãos sobre aquele lenho que ele mesmo criou. Sobre aquela madeira que ele mesmo criou, irmãos. Agora, a criação do próprio Deus, do próprio Criador, irmãos, aquilo que ele mesmo criou é ferramenta para flagelar o Criador. Para, irmãos, para que ele pudesse sentir a pior dor que um ser humano pode sentir. Irmãos, a crucificação era a forma mais horrível de uma execução conhecida. E esta palavra, crucificação, levava o homem, irmãos, excruciante. Essa palavra excruciante vem de crucificação. Essa palavra, irmãos, no meio desta execução fazia que as suas vias respiratórias se fechassem e gerasse mais dor ainda. Aquele que fosse crucificado, ele pudesse sofrer ainda mais. Era uma morte projetada para maximizar a dor do condenado e levar ele à humilhação. Mas não bastasse isso ainda, irmãos, aos nossos olhos parece que é suportável, mas entendamos que havia algo ainda mais profundo. Por quê? Porque enquanto Jesus estava na cruz, o Senhor Jesus carregou os pecados do mundo inteiro e de uma forma misteriosa, ele se tornou pecado por nós. Ele tomou o pecado de todos nós, ele se tornou pecado por todos nós. E o Pai que é santo demais, e o Pai que é justo demais, e o Pai que é perfeito demais, ele olhou para o Filho para contemplar o pecado, se afastou do Filho. Quando ele olhou para Jesus e viu a situação que o Filho estava tomando para ele, o meu, o seu, os nossos pecados, as nossas imundícies, aquilo que nós fizemos e que nos separou do Senhor, todo o nosso imundície, todo o nosso pensamento, toda a nossa mentira, toda a nossa discórdia, todas as nossas mazelas, todas as nossas luxúrias, todas as nossas vergonhas, todas as nossas trapaças, irmãos, as nossas coisas que nós causamos, mentira, hipocrisia, falsidade, como caluniadores, estava tudo no Filho. E quando o Pai olhou para o Filho e viu nele os nossos pecados, a lei de Deus exigia a morte. A lei de Deus exigia que ele cumprisse. Então, saiu da boca de Jesus, quando ele percebeu o Pai se afastou de mim. Por quê? Porque ele não vai ser conivente com tudo isso, com esse pecado que está em mim, mesmo sabendo que não é meu, é dos seus filhos, mas tomou para ele, a lei exigia de Deus, então que ele cobrasse, mesmo que fosse o filho, porque o salário do pecado é morte. Então Jesus exclamou na cruz: Eli, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja Deus. Foi um grito de alguém experimentando a própria essência do inferno. A ira de Deus estava sobre o Filho, a ira de Deus agora está sobre Jesus Cristo. Ele vai ter que tomar toda essa taça de ira, toda esta taça da ira de Deus. Ele vai ter que beber todo esse sorgo desta ira de Deus sobre agora o Pai, sobre o próprio Filho. E agora o Pai vai fulminar o Filho, vai fuzilar o Filho, vai fazer com que o Filho padeça toda sorte de dor, irmãos, pelo meu e pelos seus pecados. Aleluia. Ele vai sofrer essa separação do próprio Deus, a separação do próprio Pai. Louvado seja Deus. Só o homem insano que não tem, irmãos, a sua memória isso. Só um homem que não conhece Jesus, que não tem no seu coração, irmãos, esse flagelo de Cristo na cruz, mas não com dó, não como culpa, nem como remorso, mas gratidão. Toda a ira de Deus que estava para ser despejada sobre nós, agora foi lançada, está sendo lançada no próprio Filho. Jesus é a minha provisão naquele lugar. Jesus é a provisão para você naquele lugar.
Jesus foi a provisão naquela cruz, minha e sua. Aquela morte era minha, aquela morte era sua. Talvez você já contemplou o que o Senhor Jesus sofreu por você, ou talvez não. Talvez você só faz parte de uma instituição, talvez você levanta de manhã cedo com tantos afazeres que nem se lembra do que Jesus fez por você. Nós às vezes nem nos lembramos, irmãos, porque às vezes nós nos lançamos nas preocupações, nas angústias. E eu quero lembrar a você que não foram só os pregos, os açoites, não foi só a cusparada no rosto, não foi os safanões, as cãibras. Não foi só isso, não foi os palavrões somente que Jesus ouviu, não foi, irmãos, somente ser xingado, humilhado, cuspido, transpassado, não, foi carregar os seus pecados, experimentar a separação do Pai, sofrer a ira que eu e você merecíamos. Irmãos, e isso é forte, isso é amor, isso é beleza. Essa é a beleza verdadeira de Jesus Cristo, essa é a beleza de Jesus por nós. Esta é a beleza do Senhor Jesus por nós, é nesta beleza, louvado seja Deus. Hoje então nós devemos parar, agradecer o Senhor, deixar essa verdade penetrar no nosso coração e transformar a nossa adoração, uma forma de gratidão, irmãos, de oferecer um culto de gratidão ao Senhor, de engrandecermos o nome daquele único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Talvez você está aqui esta noite arrodeado de tanta circunstância. Sua casa não vai bem, sua família não está bem, seu casamento não está bem, talvez as suas finanças não estão bem, talvez nem uma saúde boa você tem. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar, todo dia, irmãos, todo dia, Paulo vai dizer que este homem exterior aqui, ele está se desfalecendo, o caminho dele é certo, morte. O pó vai voltar para a terra. Isso, irmãos, é uma certeza que todos nós temos. Este corpo aqui está se desfalecendo. Mas esse homem interior, ele renova toda manhã, a cada aurora, ele se renova. De que maneira? Lembrando o que Jesus fez por nós. Este homem interior, quando eu digo homem, é homem, mulher, todos nós precisamos sermos renovados de dentro para fora, irmãos. E nesta renovação que nós temos todo dia, renovação da mente, renovação do corpo, renovação da alma, que temos todo dia, nós precisamos ir para esta cruz, e os pés de Jesus, e meditarmos, louvado seja Deus, e ouvir e ver um Jesus crucificado, louvado seja o nome santo do Senhor. É o motivo da nossa alegria, é a ressurreição de Cristo, irmãos. O motivo da nossa alegria é hoje podermos nos relacionar com o Senhor. Você tem um Pai, você tem um Deus, você tem acesso a Ele. Ao invés de nós murmurarmos, ao invés de nós procurarmos culpados, ao invés de nós procurarmos, irmãos, foi fulano, foi ciclano, eu confesso que às vezes eu faço isso, mas estamos errados, irmãos, de fazer isso. Errados, totalmente errados. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Nós temos um Deus que deu a vida dele para que nós vivêssemos. Nós temos um Deus que está sentado no mais alto trono e tem as rédeas da história nas mãos. Nós temos um Deus que nos assiste, nós temos um Deus que está diante de nós, irmãos. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Me lembro de Estevão, falamos estes dias, o primeiro diácono da igreja, quando ele foi apedrejado por amor à palavra de Deus, o evangelho da graça, a Bíblia diz que ele viu o céu se aberto e Jesus de pé no trono, irmãos, de pé. Jesus, então ele olha para o nosso sofrimento, para as nossas dores e angústia que passamos, e ele não fica sentado descansando, ele se levanta. E por que isso acontece? Porque aí está a beleza. Um Deus que se compadeceu de nós e não está indiferente, irmãos. Ele continua de pé, olhando, assistindo, mas não parado, mas agindo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós não servimos a Deus pela vista, não somos produtos do meio, não dependemos de sorte, azar e acaso, não, talvez, poderá, não, nós vivemos pela graça de Deus, através da sua palavra, movidos e guiados pelo Espírito de Deus. Não há o que temer, o que possa fazer o homem. Louvado seja Deus. Estamos diante de um Deus justo, e esta é a maior beleza de Jesus para nós. Esta é a verdadeira beleza de Jesus, é se compadecer pelo pecado, pelas nossas misérias, pelo nosso cansaço, pelos nossos limites, os nossos fracassos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O sofrimento de Jesus não foi em vão.
teve um propósito: pagar o preço dos nossos pecados. A justiça de Deus exigia que o pecado fosse punido, alguém precisava, e o Senhor Jesus pagou. Há 2 sacrifícios na Bíblia, dois, humanamente falando: Isaque e o Senhor Jesus. Isaque não pôde ser oferecido como sacrifício. Por quê? Porque não era puro, não era um sacrifício perfeito, pecava como a gente. Então, no lugar de Isaque, nos enviou Jesus. O Pai enviou o Filho. Para Isaque teve o substituto, para Jesus não. Ele foi o sacrifício perfeito para nós, miseráveis e pecadores. Ele foi o sacrifício perfeito, o presente de Deus, a maior bênção, o melhor de Deus para o homem. Louvado seja Deus. E o resultado deste pagamento é o perdão completo. Bendito seja Deus. Ei, irmãos, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pense nisso. O mundo pode lembrar dos seus pecados, o diabo pode acusar deles, as pessoas podem jogá-lo na sua face, mas o Deus, o único cuja opinião realmente importa, escolheu esquecê-los. Eles foram pagos, a conta foi quitada, a dívida nunca mais será cobrada. Louvado seja Deus. Olha o que significa. Então agora eu posso sair pecando? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós vivemos o tempo que chamamos de graça, favor imerecido. Ele morreu em meu lugar, pagou a minha dívida que estava impagável e creditou na nossa conta. Creditou. O que é isso? Graça. Este creditar na nossa conta esse favor imerecido é este dia de hoje, esta noite agora. Graças a Deus. Então, nós olhamos para Cristo, reconhecemos o que Ele fez na cruz, nos lançamos seus pés. A partir de então, não temos mais uma vida de pecados. Pecamos, erramos, mas não temos mais. E lembramos, quando tropeçamos, Jesus pagou por esse pecado na cruz e eu devo reconciliar. Senhor, eu não tenho força, eu sou limitada, sou limitado, eu erro, eu tropeço, eu peco, mas Senhor, eu não quero ofender o seu coração. Eu me lembro do seu sacrifício para que eu tivesse, não por direito, mas por bondade, misericórdia e graça, acesso. Senhor, perdoa-me, Senhor, dê-me força. Eu tenho um vício que está me afastando da tua presença, eu sei que isso é pecado diante do Senhor. Confesse, feche a porta do teu quarto. Não adianta nada, irmão, chega lá, perdoa os meus pecados. Você precisa confessar qual é. Senhor, hoje eu perdi a cabeça, eu falei palavrões, eu ofendi pessoas, eu disse a fulano e ciclano o que eu não deveria, eu menti, Senhor, aquilo que eu disse era mentira. É necessário confessar. A Bíblia diz que nós precisamos confessar. Não é contar, é confessar os nossos pecados lá em oculto. Não é na igreja quando você ora em público para que todo mundo veja. Não é isso, irmãos. É na sua casa, no seu quarto, confessar: Senhor, eu pequei, eu acessei coisas que não era para mim ter acessado, eu vi coisas que não era para mim ter visto. Tua palavra diz que eu preciso sim, e os meus olhos é a candeia do corpo. Então, se os meus olhos pecarem, o meu corpo todo será treva. Então eu não posso, Senhor, me ajude, eu fiz errado, eu sou atraído para essas coisas, eu sou atraído para isso, eu não quero mais, eu pequei e fiz isso. Mas eu não quero, Senhor, me perdoe em nome de Jesus, me cubra com o teu sangue regenerador, libertador. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. É isso que significa sermos perdoados, é arrependermos genuinamente e conversar com Deus. Não é que Deus finja que não pecamos, é que alguém que pagou por nossos pecados, a justiça foi satisfeita, agora podemos ser declarados livres. Louvado seja Deus. É entendermos por que Jesus morreu na cruz. Agora não tenho mais pecado, mas mente, engana, promete e não cumpre. A esposa não está perto, olha para todo lugar que não deve, aí chega na igreja igual um santo. Não, é pecado consumado gera morte. Que história é essa, irmão? A Bíblia diz em Mateus lá que só de pecarmos já estamos adulterando, só de olharmos, vai dizer, só de você olhar já estamos adulterando, pecando, caindo, irmãos. Que história é essa? Ah, não, é se você não fez, então é só na mente, né? Está na mente, ainda não teve. Deixa eu dizer uma coisa. Salmista Davi, Salmo 139, disse assim, a palavra ainda não chegou na minha língua, Deus as conhece todas. O único fórum capaz de julgar pensamento é o de Deus. É Deus. Nós pecamos por obra,
pensamentos, ações, atitude. Nós pecamos, irmãos. Há necessidade de nos arrependermos. Eu quero fazer uma pergunta para nós encerrarmos a mensagem. Você que está assistindo, já recebeu esse pagamento? Que pagamento é esse? Reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz? Você vai à igreja para ouvir falar sobre você? Ou você vai à igreja para adorar pelo que Ele fez na cruz do Calvário? Você vai à igreja para buscar algo que Deus... Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Claro que pode acontecer. Claro, Deus usa de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser. Mas qual é a intenção quando você adentra aos atos da casa de Deus? O que você vai fazer lá? Você vai buscar um sinal, uma resposta, se compra, vende, negocia, casa, até separa? Tem gente para tudo isso. Você vai fazer o que, igreja? Ajuntar-se com os irmãos e celebrar um culto a Deus, uma celebração pela graça alcançada, salvação, perdão do Senhor, louvado seja Deus, ou ainda está tentando pagar a sua própria dívida com as suas próprias obras, o seu esforço próprio. Olha, eu vou servir a Deus e no final Deus vai me dar salvação, porque agora eu tenho que ser bonzinho, ser um marido bom. Deixa eu falar uma coisa para você, Nicodemos era assim, pensa num homem bom, pensa num homem que tinha um coração bom, não só Nicodemos. Quantos que agiam assim, irmãos? Quantos que pensaram desta maneira? Não, irmãos, nós precisamos estar entregues aos pés do Senhor e reconhecendo que não é o meu esforço, não é o seu esforço, não é as suas obras, mas a boa notícia é que você não precisa mais pagar, já foi tudo pago, tudo que você precisa fazer é receber pela fé, aceitar o presente, descansar no pagamento completo que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há uma beleza neste plano, salvação, louvado seja Deus. O plano de Jesus não era apenas sofrer e morrer, mas era justificar a muitos. Não é sua justiça própria, não é o meu esforço, não é ir diante do Senhor falar, Senhor, eu errei, mas eu vou falar para o Senhor, também a carne é fraca, sabe como que é? Não, né, irmã Sabina? A carne é fraca. Senhor, se o Senhor tivesse com a mãozinha em cima de mim lá, por que o Senhor não abriu? Eu não aguentei. Não, irmão, está errado. Isso é justiça própria. Senhor, também não tenho condição, Senhor, não... Isso é justiça própria. Você sabe o que é ao menos a palavra justiça diante do Senhor? A justiça de Deus se cumpre em Cristo. A justiça de Deus foi pendurada na cruz. A justiça de Deus fez com que ele sangrasse, sangue puro, sangue carmesim. A justiça de Deus cobriu nós de amor. A justiça de Deus perdoou os nossos pecados. A justiça de Deus cancelou os seus pecados. A justiça de Deus fez com que a ira de Deus se desviasse e tomasse para o Filho. A justiça de Deus exterminou, irmãos, o próprio Filho. Louvado seja o nome do Senhor, para que o amor de Deus se estendesse a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. É um termo jurídico que significa declarar não ser culpado. Louvado seja Deus. E quando confiamos no Senhor Jesus, algo extraordinário acontece. Deus nos declara justo, não porque sejamos justos em nós mesmos, mas porque a justiça de Cristo não está fora, mas nos é creditada, é colocada em nossa conta. Pronto. O que é isso? Graça de Deus. Graça de Deus. Esta noite, o dia de amanhã, a madrugada de amanhã, a noite de amanhã, até nós ficarmos aqui nesta terra, estamos vivendo esta justiça creditada em nós. O que significa isso? Tempo de arrependimento. Não somos consumidos ainda. Lembra da mensagem? Jeremias disse assim, a causa de nós não sermos consumidos é as infinitas misericórdias do Senhor. Em outras palavras, é essa acreditar da justiça de Jesus em nós, que são as misericórdias de Deus, não é a causa de nós sermos irmãos eliminados daqui. Porque quando Deus olha para nós, não vê nós. Detalhe, aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus, quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho em nós. Por isso oramos, Senhor, nos conforme a imagem do Teu Filho. De que maneira? O Espírito Santo nos levando para conhecer a santidade de Jesus, nos conhecer a palavra, e lá que nós enxergamos Jesus Cristo crucificado, morto pelos meus pecados, pelos seus pecados. Louvado seja Deus.
O coração de Jesus, irmãos, o coração de Jesus é ver pecadores salvos. Ele, irmão, escancarou as portas da salvação. Esta glória, esta casa, esta terra encheu com a graça de Deus, porque aonde abundava o pecado agora, superabundou a graça, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja Deus. Talvez, para encerrar a mensagem, você vive uma religião. Você vive um dogma, um costume, um tradicionalismo. Você vive aí um compilado de doutrina. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá. E se você continuar assim, você será salvo no último dia. Você vai ver a face de Deus como ela é. A sua salvação foi comprada como um terreno, onde Jesus deu entrada e agora você paga as parcelas. Mentira do diabo, irmãos. Está cancelando a cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus foi vicário, perfeito. Vicário é vida, único, perfeito, santo, imaculado. Louvado seja Deus. Não há o que nós mais fazermos. Não é Jesus e mais isso. Não é Jesus, não. É só pela graça que vocês são salvos. E mediante a fé. A fé em que? Em Cristo Jesus. Não é uma instituição, não é uma placa, não são boas obras, não é bom testemunho. Somente pela fé. E Paulo vai dizer, para que vocês não se gloriem. Em outras palavras, nós somos cheios de si, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, nós temos o olhar altivo, nós somos, irmãos, queremos ser mais que os outros. Lembramos de Pedro. Você me ama, Pedro? Oh, quanto? Mais do que meus irmãos. Ele está dizendo em outras palavras, eu sou mais crente do que eles. Até nisso nós pecamos, irmãos. Mas o pecado, irmãos, infelizmente, iguala a todos nós. No quesito pecar, iguala a todos nós. A Deus não existe pecadinho, pecadão. Todos pecaram. Paulo vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É necessário que nós nos arrependamos e olhamos para o verdadeiro, único autor e consumador da fé, que provém a salvação. Cristo Jesus, Ele é o único. Não é placa, não é instituição, não é cargo eclesiástico, não é posição na igreja, não é ser um bom pai, um bom marido. Salvos pela graça. E isso não provém de nós, é presente de Deus, é Cristo crucificado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto, sua palavra, com oração em nome de Jesus. Amém.